Vamos falar primeiro da alimentação mesmo. O que muda na alimentação da criança a partir do primeiro ano? Então, antes era uma criança que estava em introdução alimentar, ainda estava aprendendo sobre o que são os alimentos, como comer, se sacia, se não sacia. A partir de 1 ano, a gente já espera que seja uma criança que já entende a alimentação como algo que sacia além do leite, né? Então, a principal coisa que muda a partir de 1 ano em relação à alimentação é que o leite já não é o principal alimento mais. A comida é quem vem como principal. Então, essa mudança, a gente espera que seja natural. Ou seja, o bebezinho já entendeu que a comida sacia mais do que o leite, tá? Então, essa é a principal. E aí, outra coisa muito legal é que a gente tem mudanças antes, que eram vistas só a partir de 1 ano, e agora com o novo guia alimentar, né, que saiu, se não me engano, uns 2, 3 meses atrás, a gente já tem o respaldo do Ministério da Saúde que alguns alimentos já podem vir a partir dos 9 meses. Mas como a gente está falando a partir de 1 ano, já vou incluir no combo aqui. Então, a partir do primeiro aninho, já pode entrar com o próprio leite, né? Então, se a mãe tá amamentando leite materno, não precisa entrar com nenhum outro leite, mantém o leite materno até quando a mãe e o bebezinho quiserem. Mas, se é um bebezinho que estava em fórmula infantil, não há necessidade mais de ir para os compostos lácteos, ou seja, aqueles do mercado que a gente já conhece aí das marcas, né? Então, vamos ficar no leite, um leite de melhor qualidade, um leite que não tem aditivos químicos de preferência. Depois eu posso fazer um post para vocês mais explicativo sobre isso, tá? Então a gente mantém a partir de agora um leite de boa qualidade ou a linha das fórmulas infantis ainda para quem preferir, tá? Mas não há necessidade, a não ser que seja uma criança que não esteja se alimentando bem. A gente entra também com os derivados do leite, então agora a partir dos 9 meses já pode entrar com leite como ingrediente, mas a partir de 1 ano com certeza, então a gente entra com os ingredientes, então a gente pode entrar com os derivados. Creme de leite, queijo de boa qualidade, o iogurte natural, que é uma excelente opção pra gente entrar aí a partir de 1 aninho. Então muita gente pergunta, que iogurte que eu dou a partir de agora? Iogurte natural. Ele é mais azedinho, mas a criança ainda está desenvolvendo o seu paladar. E se ela gostar do paladar mais azedinho, ótimo, a gente mantém esse iogurte aí que é o de melhor qualidade, porque ele não tem aditivos. Então a gente pode bater com uma frutinha, fica uma opção muito interessante. A alimentação da criança já deve ser de textura e de tempero igual ao da família. Então, a gente já espera que até ele fazer 1 aninho, as crianças fazerem 1 aninho, já estejam, os pais já estejam aumentando a textura. Então, com 1 aninho, a alimentação já deve ser igual. Então, mesmo tempero, o novo guia alimentar trouxe isso também, que pode ser incluído sal antes de 1 aninho, mas a minha conduta permanece de que não há necessidade para essa criança acostumar com o sabor natural dos alimentos. A partir de 1 aninho, então, como a alimentação é da família, a gente espera que a família não se alimente com tanto sal. Então, a gente continue com os alimentos, com o tempero mais natural. Então, alho, cebola, cebolinha, salsinha, manjericão como fonte do tempero, e sim a criança já pode começar a ingerir um pouquinho do sal. O sal, ele aumenta o sabor, né? Os temperos, eles vêm agregando. Então, por isso que eles são mais interessantes do que o sal. Aí, a gente tem, então, alimentação igual da família. Então, tem que ter o arroz, o feijão, a carne ou o ovo, se a família não for vegetariana. Se for vegetariano, né, a gente não entra com isso. Legumes, verduras. Mesmo se a família for vegetariana, não tem problema nenhum. A criança pode ser vegetariana, tá bom? A gente faz uma adequação da alimentação e tá tudo certo. Mas no caso de não ser, é alimentação igualzinha da família mesmo, tá? O arroz, o feijão, a carne ou o ovo, o legume e a verdura. Desde os 9 meses, até antes, já pode entrar com as oleaginosas, que seriam amendoim, amêndoa, castanha, essas coisas. Porém, muito cuidado para não oferecer com o grão, né? O grão não. A oleaginosa com o tamanho em si, o jeito que ela vem. Por quê? É duro. Então a criança ainda está em desenvolvimento de mastigação, a chance de engasgo é muito grande. Então essas oleaginosas, elas podem vir em forma de farinha. Então a gente já pode começar a incluir num bolo, uma panqueca, um biscoito, uma receitinha caseira para incluir essas oleaginosas, são bem interessantes, uma fonte de gordura muito boa, tá?
Outra coisa, industrializado. A gente pergunta, e agora eu posso começar a dar os industrializados? Então, a gente sabe que a maioria dos industrializados tem muito aditivo químico, tem muito sal, tem muito sódio, muita gordura, muito açúcar. Então, o ideal é que a gente fique com aditivos que sejam do bem, né? Então, assim, aditivos não, industrializados que sejam do bem. Então, a gente dá uma preferência para que sejam ingredientes saudáveis. Então, leiam a listinha de ingredientes, dá uma verificada lá. Se forem nomes estranhos que você nunca viu, parece que tá lendo rótulo de shampoo, desconfie. Com certeza é um alimento, uma opção industrializada que não é interessante, tá? Então, para a criancinha que ainda tá desenvolvendo seu paladar, os industrializados em geral não são interessantes. É sempre melhor te dar uma fonte caseira que você produziu com ingredientes de verdade, é muito melhor sempre. Então a criança a partir dessa idade já pode consumir pãezinhos, bolinhos, biscoitinhos. Então as refeições, principalmente dos lanches, já podem ser mais montadas, né? Já podem ser mais montadas mesmo, com mais opções. Então não precisa ser só a frutinha. Então a gente já pode ter um pãozinho, um queijinho, o leite, a fruta. Nas frutinhas a gente já pode incluir os cereais, então a gente pode incluir aveia, chia, linhaça, que é muito legal, ajuda na saciedade, né? A criança entender a sua saciedade sem utilizar alimentos que não são tão interessantes, tá bom? E agora a gente vai entrar no fator comportamental. O que muda, comportamental fisiológico, na verdade. O que muda nessa criança a partir de 1 ano? Então a gente pensa numa criança que de 0 a 1 ano crescia demais e ganhava peso numa velocidade absurda. Então a criança desenvolve muito rápido, ganha muito peso, cresce muito rápido. De repente, a partir de 1 ano, é uma criança que já não cresce e não ganha peso com tanta velocidade mais. Por consequência disso, o que acontece? A criança diminui a quantidade do que comia. Isso deixa mãe, pai, família de cabelo em pé. Recebo muitas mães falando pra mim, Rebeca, meu filho comia muito bem, pratão, agora é ruim de comer, não come nada, aceita pouca comida. Então, gente, muitas coisas são da nossa expectativa, né? Então, o que a gente acha que a criança tem que comer. Levando em consideração que é uma criança que já não cresce, não ganha peso com tanta velocidade mais, é óbvio que essa criança, e também já tá andando, já tá gastando energia, é óbvio que essa criança vai diminuir em quantidade de alimentos que tá aceitando. E tá tudo certo, não tem problema nenhum em relação a isso, tá? Então, se a criança diminuiu, mas mantém a qualidade da sua alimentação, é realmente aquilo que ela precisa. A gente entra de novo naquela questão que eu vi falando pra vocês sobre respeitar o apetite da criança. Às vezes uma pessoa, vamos pensar como adultos, uma pessoa da mesma idade que a gente não tem um apetite igual ao nosso. É a mesma coisa com a criança não é um livro, a criança não é um robô, que todo mundo dessa idade tem que comer igual, tem que ganhar esse peso. Não é, cada criança tem a sua fisiologia, a sua genética, tá tudo certo. Então não se preocupem com quantidade, entendam que é uma fase, que a criança para de crescer com tanta velocidade, para de ganhar peso com tanta velocidade e por isso não tem o mesmo apetite que tinha antes. Se mantiver, maravilhoso. Se diminuir, tá tudo certo, não precisa se preocupar com isso, tá? Então, agora vamos pensar na questão mais comportamental. Só ver se eu pulei alguma coisa que eu queria falar com vocês aqui. Outra coisa muito legal também a gente perceber que é uma criança que perde um pouco aquela carinha de bebê, né? A partir de 1, 2 aninhos já é uma criança que já começa a ter aquela cara de criança mesmo, né? E isso assusta muita gente, porque é uma criança que vinha ganhando peso, aquela criança rechonchudinha, a gente fala bonequinho da Michelin, toda paçocadinha, e como com 1 ano já começa a gastar mais energia e não crescer, não ganhar tanto peso mais, com tanta velocidade, é uma criança que começa a emagrecer. E a gente fala que a nossa sociedade não está preparada ainda culturalmente para entender que crianças magras também são crianças saudáveis. A gente tem como culturas de gerações das nossas avós, das nossas mães, e criança saudável é criança gordinha. Esqueçam isso, gente. Peso não é o único sinônimo de saúde, não é. A gente avalia todo um geral. Se a criança está tendo uma alimentação de qualidade, tá crescendo no seu tempo, tá ganhando peso no seu tempo, tá desenvolvendo bem, fazendo xixi, fazendo cocô, desenvolvendo no geral, tá tudo certo. Não se preocupem com números, com rótulos, com pessoas falando na cabeça de vocês, mas tá muito magro, tá emagrecendo. Gente, tá tudo certo, não precisa se preocupar com isso, tá bom? Então vamos agora para o fator comportamental. O que muda no comportamento dessa criança a partir de agora? Muito, né? Já é uma criança que começa a se entender como
participante do meio. É uma criança que começa a se entender, a conseguir se impor, né? Então, assim, não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero, pronto, acabou. E isso não é só para alimentação, isso é para vida. Isso é para roupa, eu só visto isso, brinquedo, eu só gosto desse, enfim, qualquer coisa. A criança quer mostrar a sua independência, então eu só faço do meu jeito. E vem esse reflexo na alimentação, né? Então, uma criança começa a demonstrar que tem preferências. E é uma fase que a gente fala que é muito egocêntrica, a criança só pensa nela. E eles começam a ser mais inteligentes, né? Eles começam a fazer mais associações. Por exemplo, um brócolis, é fácil da gente perceber isso daí. Então, antes, o brócolis para criança era um alimento gostoso. Minha mãe me dava, oferecia para mim, eu pegava com a mãozinha, eu amassava, eu comia, muito gostoso. Agora, a criança começa a fazer associações. O que esse brócolis é? Então, olha, ele é verde, ele parece uma árvore. A árvore não é coisa de comer. Pra que eu vou comer uma árvore? Eu não quero comer uma árvore. Não quero isso aqui é ruim. Eca, que nojo. Então, vem essas associações fazendo com que a criança passe por uma fase. Pode ser, tá? Como eu já falei no vídeo anterior pra vocês, a gente tem 25% de crianças que passam por alguma dificuldade alimentar, mas isso a gente vê com frequência. Então, nessa fase de associações, eles começam a ser mais coletivos e com isso eles acabam, diante das associações que eles fazem, eles acabam escolhendo o que é mais legal de comer, mais gostoso para eles, é mais bonito, enfim, que a criança também come com os olhos, e aquilo que é mais estranho. E normalmente vem para os legumes e verduras, né? Então, a associação da folha em si, da cor, a gente acaba rotulando, então a gente fala assim, ai, ele não gosta do verdinho. Gente, pelo amor de Deus, não rotulem verdura de verdinho. Por quê? Cada verdura tem um sabor. É normal a criança escolher, é normal a criança preferir. Mas a gente rotula tudo de verdinho, a criança deixa comer qualquer alimento verde, sendo que poderia ele não gostar de alface e gostar de taioba, né? Então não rotulem, tá? Então ele não gosta de alface hoje, beleza, te dá um tempinho para oferecer novamente. Inclusive, uma coisa muito importante é não deixar de oferecer nesse momento, porque a gente... Eu entendo, eu falo isso muito, eu não sou mãe, mas eu tento me colocar no lugar de vocês para entender o que se passa, né? O porquê que a gente acaba tendo algumas atitudes. Eu entendo que no desespero de uma criança passar um dia inteiro sem comer, porque quer tomar só leite, que é muito normal, ou então comer só guloseimas, tende que a gente acaba cedendo, porque a gente quer ver essa criança comer alguma coisa, a gente tem medo dessa criança passar mal, dessa criança morrer de inanição, a gente acaba cedendo para aquilo que a criança está aceitando. Mas a gente tem que entender, por ser, né, nesse caso, uma fase, uma questão comportamental de seletividade, neofobia, né? Então a gente fala o medo de experimentar. Então, se a gente deixar de oferecer, simplesmente acontece dessa criança esquecer que aquilo existe. Então, esquece que aquilo existe, esquece que as pessoas gostam, esquece que pode tentar experimentar. Então, o nosso papel é o de oferecer. Então, a gente tem isso no nosso cardápio. Se você quiser comer, maravilhoso. Mas se você não quiser comer, tudo bem. Então, eu vou falar pra vocês mais à frente. Vamos ver se a gente fala numa live ou então num vídeo mais à frente. Eu vou explicar pra vocês, acho que tem até um vídeo já agendado pra isso mais à frente, que é sobre os fundamentos da parentalidade, disciplina positiva, ou seja, como a gente, como pais, como a gente pode ajudar as crianças a terem uma melhora de aceitação com o nosso comportamento. Eu sempre falo para vocês, a criança, ela tem o que a gente chama de neurônios espelho, ou seja, ela faz, pensa, sente, fala, tudo que a gente faz também. Então, se a gente está passando por uma frustração, por um estresse, a gente está realmente frustrado com esse momento da criança no começo, a gente está desesperado, estressado, e acaba que a gente acaba pressionando, e gritando e xingando, menos a criança vai se interessar pelo alimento. Então, eu peço que vocês continuem oferecendo, não dando muita importância, não dividindo muitos alimentos entre saudáveis e não saudáveis, porque isso para a criança não funciona. Na cabeça de uma criança de 1, 2 anos, falar que ela tem que comer para crescer, que ela tem que comer porque é saudável, é zero. Ela não entende, ela não faz associação. Nessa fase, a criança é muito... como é que a gente fala? Tipo assim, se eu falar que parece uma árvore, ela realmente vai achar que o brócolis é uma árvore. Então, ela é muito... Nossa, esqueci a palavra. Mas ela é muito assim... você fala e ela acredita exatamente nessa palavra que você está falando. Então, o ideal é que a gente faça associações que ela vai entender. Então, por exemplo, o que a gente pode falar? Filho, você sabia que quanto mais coisas coloridas a gente comer, mais a nossa barriguinha fica feliz?
A nossa barriguinha gosta de coisas coloridas. A gente tem um monte de célulazinhas, são partezinhas do nosso corpo que ficam muito felizes quando a gente come coisa colorida. E falando essa empolgação, tá? Fico muito feliz que a gente come coisas coloridas. Isso ajuda a gente a correr mais, a gente brincar mais. Você quer correr mais? Quer brincar mais? Não é legal? Então vamos tentar? Então trazer isso pro lúdico, pra brincadeira. Então oferecer os alimentos novos, né, que a criança acabou rejeitando de forma divertida. Lembrar que comer não é só mastigar e engolir, gente. Comer é brincar, comer é tocar, é cheirar. Quando tem uma pressão, realmente a criança não tem interesse em comer aquilo, porque aquilo vira mais asqueroso ainda. Então vamos levar para brincadeira. Pega uma boneca, pede pra menina, no caso, oferecer comidinha pra boneca, pra encher a barriguinha da boneca. Pega um carrinho, coloca comidinha dentro de um caminhãozinho, arrasta pela casa e faz entrega. Então, assim, use a sua criatividade para trazer para o mundinho deles o alimento. O alimento tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, tem que ser divertido. E quando a gente conseguir levar esse alimento, até então rejeitado, para algo divertido, abre as possibilidades da criança querer experimentar. Uma outra coisa que ajuda muito é levar essa criança para a cozinha. Gente, meu filho só tem 1 ano, 1 ano e meio. A criança já sabe misturar, a criança já sabe amassar. Peça ajuda, por mais que não fique, que faça bagunça, que não fique legal, enfim, mas a criança tá ali, ó, interagindo com os alimentos até então rejeitados. A gente faz um bolo, olha quantos alimentos a gente já vai fazer ali vai usar naquele momento, que a criança vai interagir, que vai pegar, que vai cheirar. Olha só, por mais que a criança não coma, só de você falar que foi ela que fez, que tá muito cheiroso, que tá muito gostoso, que ela tá de parabéns, estão usados elogios de forma a criança participar mesmo desse momento, não só elogios bobos, mas elogios que realmente fazem sentido, faz a criança ter muita vontade de continuar. E continuando, aquele alimento vai ficando mais próximo até o ponto, acho que eu vou experimentar, acho que eu vou botar na minha boca. Como eu já falei pra vocês, falo e repito várias vezes, mas a gente tem degraus pra gente chegar no mastigar e no engolir. Então, se a gente consegue interagir, fazer as crianças interagir, tolerar, ficar perto do alimento, cheirar, tocar, e enfim, a gente consegue fazer a criança colocar na boca, mastigar e engolir. São passos mais demorados? São, porque cada criança tem o seu momento. Mas se a gente entender desde o começo que é uma fase que a criança está passando, a gente não pressionar, a gente não se descabelar, por mais difícil que pareça, eu sei que é difícil, mas se a gente consegue concentrar, entender que realmente é uma fase e não pressionar, essa criança vai passar por isso mais rápido e mais fácil. Então é muito importante a gente como adulto, que tem mais consciência, não gritar, não xingar, não colocar de castigo, não fazer chantagem, porque isso não faz sentido e a criança não vai aprender com isso. Então eu gostaria muito que depois dessa live vocês entendessem isso, que a criança tem seu tempo e que chantagens, brigas, choros não funcionam. Deixar a criança sem comer, como a gente postou ontem, não funciona, tá? Então, cada criança tem seu tempo e a gente só tem que respeitar isso daí, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa que é importante pra vocês. Não... muito legal, uma coisa bem legal de fazer também, porque normalmente na hora da refeição, o que a gente faz? A gente pede a criança para sentar na mesa. Filho, tá na hora de comer. Desliga essa televisão, para de brincar, vamos sentar na mesa. E isso gera uma ansiedade muito grande, gera uma frustração para a criança. Normalmente ela não tá a fim de comer, porque brincar nessa fase é muito mais interessante, né? Então ela tá descobrindo coisas da vida dela e o brincar é muito mais legal. Então a gente pede para vocês anteciparem, ou seja, avisar. Gente, a criança ela entende o que a gente está falando, então senta e conversa. Filho, olha só, a mamãe vai colocar um despertador aqui e na hora que ele tocar a primeira vez, ele vai tocar 3 vezes. Na primeira vez vai faltar 5 minutos, a criança não tem noção nenhuma de tempo, mas só para ela entender. Vai faltar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos, na segunda 10 minutos e terceira vez vai faltar 5 minutos pra gente sentar na mesa, tá bom? A última vez que tocar, a gente vai sentar na mesa e todo mundo vai comer, porque aí a criança já vai se preparar. Ela já vai entendendo que tem um tempo. Então, assim, a gente pode preparar a criança e a partir de 3 aninhos por aí, e depois eu quero fazer também um vídeo, uma live pra vocês explicando melhor por fase, mas mais ou menos com 2 aninhos até que começa a dar, 3 aninhos, a gente pode pedir essa criança para ajudar com tarefas de casa. Então, assim, ajudar a estender uma toalha, ajudar a colocar a mesa, ajudar a misturar uma salada, alguma coisa, trazer essa criança para participação. A criança gosta de participar, ela gosta de ser,
a gente peça para ela fazer coisas para ela se sentir inclusa. Então, pequenas coisas como pedir ajuda nesse momento, por mais que pareça simples, a gente não tem tempo de fazer isso todo dia, mas quando possível, peça. Essa criança ela vai querer participar desse momento e vai começar a ter mais prazer por sentar na mesa, tá? Outra coisa que eu tava lembrando aqui é sobre quadro de rotina. Eu vou depois disponibilizar para vocês, vou ver se eu monto um e-book para vocês sobre isso. O quadro de rotinas ele é legal para a criança entender o que ela vai fazer durante o dia. Então, entender que existe um horário para acordar, um horário para o café da manhã, um horário para o almoço, um horário para o banho, um horário para a escola, justamente para entender esse cronograma, né? E não ser pega de surpresa, porque acaba que a gente pega a criança, tá na hora do banho, tá na hora de ir pra escola. Então ela não se antecipa, ela não entende esse tempo. Quando ela entende, aumenta muito a chance da criança participar com menos pressão, com menos choro e entender esse momento como algo normal de rotina, tá? Então, deixa eu ver, era isso mesmo. Era esses pontos que eu queria falar pra vocês mais em específico, que eu acho que são importantes, mas eu quero dividir mais essas lives em assuntos que são interessantes para vocês. Eu também não queria prolongar demais para não ficar muito chato, mas eu queria agora ver se tem alguma pergunta aí para poder responder. Já tem? Tem duas ressalvas aqui. Então deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Carla mandou: sempre fiquei preocupada com relação à quantidade que meu filho come. Realmente todas as mães ficam preocupadas com essa quantidade, mas é natural, né? Mas a gente tem que entender que a quantidade é uma expectativa nossa, né? Nem todo dia a gente come a mesma quantidade, já reparou? Tem dia que a gente fica com mais fome, tem dia que a gente fica com menos fome, e tá tudo certo, isso é normal, isso é natural da gente. Então, quantidade não é fator de se preocupar, desde que a criança esteja comendo com prazer e com qualidade. O que é que você está oferecendo que a criança está comendo? Se ela estiver comendo pouca quantidade, teoricamente, mas que seja de frutas, legumes, verduras, alimentação saudável mesmo, tá tudo certo. Agora, se for uma alimentação que não é tão saudável, tem muitos industrializados, muito leite, gente, leite em excesso atrapalha o apetite da criança, tá? Eventualmente não, com frequência, eu atendo mães que chegam pra mim e falam: Rebeca, a minha filha mama o dia inteiro, então nunca essa criança vai ter apetite pra comida. Então a gente tem que entender que a partir de 1 aninho, a criança não tem necessidade de mamar tanto mais, então a gente tem uma quantidade que é mais interessante nessa fase, tá? Então é normal ter preocupação com a quantidade, mas não precisa se preocupar com isso, desde que esteja comendo com qualidade. E Nutriluana me mandou: meu filho de 4 anos não gosta de nada verde. Então, é muito normal. Então, até uns 4 anos, de 1 a 4 anos, é a fase que a gente chama de normal, de neofobia alimentar, que é o medo de experimentar o novo. Então, a criança encontra seu ponto de conforto, que varia muito. Algumas crianças é o leite, algumas a fruta, algumas biscoito, né? E varia muito, elas ficam nesse mundinho ali delas como algo confortável. Mas aplicando essas estratégias, a gente vai ter também um e-book sobre isso, de algumas estratégias muito legais para vocês. Essas estratégias, se você aplicar com frequência, você vai ver o tanto que vai mudar a percepção da alimentação da sua criança em casa, o quanto essa criança vai estar mais disposta a experimentar. Isabela me mandou: como identificar se a falta de comida ou rejeição dela é de caso médico? Então, a criança, pra gente identificar se ela é de caso médico, pra mim é muito claro. Se a mãe chegar pra mim no consultório e falar: Rebeca, a minha filha, meu filho nunca comeu. Desde a introdução alimentar, ela tem uma dificuldade, enfim, ela não aceita de maneira nenhuma a alimentação, nunca aceitou. A partir de 1 ano, ela continua com essa não aceitação. Então o que vai acontecer? Eu já vou começar a suspeitar de que desde a introdução alimentar essa criança já tinha algum probleminha. Esse probleminha pode ser relacionado desde lá de bebê, ou seja, um caso muito comum de eu citar é a UTI neonatal, uma criança que teve que ficar em UTI neonatal, foi muito mexida na boca, né? Então usou gavagem, usou sonda, enfim, então a criança cria uma memória de que comer é ruim, de que comer é desconfortável, então ela pode levar isso pra vida. Ou não, ou alguma coisa fisiológica. Então uma criança que tem, primeira coisa que a gente pensa, gente, é sempre um fator fisiológico, é muito difícil de pensar de cara num fator comportamental. Mas a gente pensa se essa criança tem uma adenoide, se essa criança tem uma dificuldade de mastigar, se essa criança tem uma mordida cruzada, se essa criança tem dificuldade de engolir, tem amidalite. O nosso corpo ele dá preferência por respirar.
Então, se a gente tá com algum problema, a gente tá gripado, com o nariz entupido, a gente não tem muito apetite, porque a gente não sente sabor, a gente não sente cheiro de nada. Então, se a criança comia bem na introdução alimentar e a partir de 1 ano, 2 anos parou de comer, é muito comum, muito provável de ser um fator comportamental, tá bom? Então, a gente observa muito isso. Essa criança tá passando por algum período que não é tão legal, então assim, nascimento de dente, febre, vacina, também a criança para de comer, tá? Então a gente tem que entender que problemas eventuais do desenvolvimento também fazem a criança não comer. Então, normalmente, nesses períodos em específico de problemas, a criança não come. Mas, a gente pensar se realmente é médico, a gente precisa de uma consulta para avaliar direitinho o histórico e, normalmente, é isso. A criança comia bem e parou de comer, muito provavelmente é um fator comportamental ou algo agudo que está acontecendo nesse momento. Que pode ser várias coisas, infecção de garganta, de estômago, enfim, várias coisas que a gente pode pensar, tá? Como é que é o nome? Denalima. Meu filho tem 3 anos e entrou em uma fase que não quer comer arroz e feijão. Ele sempre cospe a comida. Então, cuspir a comida é um fator de defesa. Então, eu não quero isso, eu não tô gostando disso, ou tem alguma sensação ruim na minha boca. Então, o cuspir é natural, é normal. A gente não pode obrigar essa criança a engolir de jeito nenhum. A gente obriga essa criança a engolir, ela pode vir com uma ânsia de vômito, ela pode vomitar, tá? Então, a gente tem que respeitar. Por exemplo, se a gente come alguma coisa com cabelo dentro da boca, a gente vai cuspir. Então, cuspir é uma questão de defesa do nosso corpo. Só que, provavelmente, se ele tem 3 anos, entrou numa fase, é uma fase comportamental, que é essa que eu tô explicando pra vocês, que a partir de 1, 2, 3 anos a gente realmente vê. Então é continuar oferecendo, não obrigar a comer, falar que tá gostoso, falar que a gente gosta, tentar incluir em outras preparações, então fazer um bolinho de arroz, pedir ajuda dele pra fazer, tá? Então brincar com o alimento, pega o arroz, pega o feijão, coloca num carrinho, leva pra lá, leva pra cá, dá pra um bonequinho, pede pra ele oferecer pra você comer. Então a gente tem estratégias, como eu disse, para levar para brincadeira, levar para o lúdico, para fazer essa criança voltar a ter prazer em comer essas coisas. Isso é muito comum de acontecer. Denise me mandou. A minha parou de comer faz 2 anos já. Mas isso aí, Denise, ela parou de comer. Ou seja, ela pode estar passando por essa fase. Tudo, gente, a gente precisa de analisar. Tô falando aqui por alto. Eu tenho que ver o histórico dessa criança, como que foi a introdução alimentar, como que ela aceitou, como que começou isso, qual o comportamento dela, como que é a mastigação. Normalmente eu trago isso pro consultório pra eu ver como que a criança tá tocando, tá cheirando, tá interagindo, não interage, pra gente entender o que pode ser. Alguns casos de seletividade alimentar, a gente tem que fazer encaminhamentos. Alguns casos a gente tem que caminhar para o psicólogo, que me ajudam demais. Alguns casos para fonoaudiólogo, que também me ajuda demais. Alguns casos para terapia ocupacional, que também me ajuda demais. Então, existem vários motivos para fazer uma criança não comer. O primeiro que a gente pensa é algo que está acontecendo no corpinho dela. É uma infecção, é uma inflamação, é um mal-estar, é uma dentição, é uma febre, alguma coisa. Não é nada disso, pode ser um fator comportamental, tá? Então, aí que a gente vai avaliar de acordo com o que está acontecendo. Então, eu precisaria de entender melhor o que está acontecendo aí na nossa casa com a alimentação da criança para eu poder te ajudar melhor. Tem mais? Não? Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver se mais alguém mandou aqui. 2 anos. Obrigada. De nada. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta? Já tem quanto tempo de live? Meia hora. Mais alguma pergunta, pessoal? Aí tem uma aí, ó, de Charlene. Rebeca, minha sobrinha tem 9 anos e está aqui do meu lado acompanhando a live, porém ela está muito seletiva, quer comer apenas alimentos não tão saudáveis. Manda um recadinho pra ela. Como é que é o nome dela? Charlene? É sobrinha da Charlene. Ariane? Ariane. Oi, Ariane. Então, Ariane, a gente tem que entender que comer é gostoso, comer faz bem. A gente tem que lembrar que comer pode ser divertido. E levar a comidinha pra diversão é muito fácil. Pede sua tia pra te ajudar, pra você ajudar a fazer uma receitinha com ela na cozinha. Escolhe uma receita bem legal pra vocês fazerem juntas. Amassa, aperta, mistura, faça uma receitinha. Lembrando que você não precisa de comer, mas você pode brincar com os alimentos. Brincar é muito divertido com os alimentos. Então aí você vai começar a lembrar como é comer. Qual que é a idade dela, Charlene? Eu tô perdida com a idade dela. Depende da idade pra eu poder falar. Qual? 9. Então tem que falar. Então, Ariane, então
peço a tia para te ajudar aí a fazer uma receita com você, para você lembrar como que comer pode ser divertido. Lembrando que comer não é só mastigar e engolir, então só de você estar participando é muito legal. Comer é importante para você continuar crescendo, para você continuar mais saudável, para você ficar mais inteligente, para você conseguir fazer essas atividades dia a dia, fazer prova. É muito importante também para o nosso funcionamento do nosso corpo, tá? Então, oi? Ah, tá. Então, continue. Peço a tia para te ajudar bastante. Eu sei que sua tia se alimenta muito bem. Então, peço a ajuda dela aí, que vai dar tudo certo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui, Denise. Eu já fiz todos os exames e fui ao clínico, psicólogo e tudo, pediatra também. Sempre mostro, ela faz comigo e nada dela aceitar. Então, Denise, a gente tem que ver realmente o que está acontecendo por trás desse comportamento. Toda criança tem um comportamento com algo por trás. Então, nem sempre é um fator que resolveria com medicamento, às vezes não é um fator psicológico, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, assim, eu não consigo te falar o que é agora, sem entender o seu caso, eu teria que entender um pouco mais para poder, pelo menos, te guiar. A intenção de fazer esses vídeos aqui para vocês é para vocês se guiarem, para vocês entenderem o que pode estar acontecendo. Se é uma coisa que aconteceu lá atrás, que teve um reflexo hoje, se é uma questão do momento, tem alguma coisa ali aguda, uma inflamação, como eu já disse, alguma coisa acontecendo, um dentinho que está incomodando, ou se é uma questão de fase. Então, tem que entender o que está acontecendo para te direcionar para um tratamento, tá? A Yane. Meu sobrinho tem 1 ano de idade e está com baixo peso. O pediatra indicou o suplemento Fortini. Você acha que ela deve iniciar? Então, Ayane, é muito complicado, porque para eu fazer alguma orientação, se está certo, se está errado, eu tenho que avaliar como está a alimentação dessa criança. Se essa criança estiver com baixo peso, sempre teve baixo peso, é dela, é uma criança magra, tem a genética magra, então se ela está desenvolvendo bem, está fazendo xixi, está crescendo, fazendo cocô, está tudo normal, então eu não preocuparia com o não ganho de peso. Eu não sei se ele não está ganhando peso, se ele está emagrecendo. Se ele estiver emagrecendo, a gente tem que pensar o que está causando esse emagrecimento, né? Se é algum probleminha de saúde, se é uma questão realmente alimentar, então a gente consegue fazer não é suplementação, a gente consegue melhorar essa alimentação. A gente fala que é densidade calórica, ou seja, a gente aumenta as calorias dessa alimentação sem aumentar muito em quantidade para tentar aumentar o peso dessa criança. Se isso não der certo, a gente realmente usa um suplemento como esse, mas são casos isolados que a gente tem que avaliar. Então, eu não consigo te falar se está certo, se está errado, não, tá? Charlene voltou? Cadê Charlene, gente? Charlene, ela amou o recadinho, obrigada. Um beijo, Ariane. Denise mandou. Ela diz que só vai comer quando ficar adulta, não sei mais o que fazer. Então, para eles é uma questão de defesa mesmo. Então, assim, eu não quero comer isso que você tá me dando, isso me faz mal, isso me traz um desconforto. Então, quanto mais a gente pressionar, quanto mais a gente bater nessa tecla que tem que comer, menos a criança vai se interessar. Então, tente trazer a questão para brincadeira, pro lúdico, pro conforto, como ela vai se sentir mais confortável. Porque, gente, muitas vezes não é uma criança que não quer comer para desafiar a gente. Às vezes a criança não está conseguindo comer. Então a gente tem que pensar o que está passando por essa criança. A gente tem que analisar o que está acontecendo por trás desse comportamento, tá? Deixa eu ver. Gil Fopa. O surgimento dos dentes diminui o interesse na alimentação? Sim! Gente, quando o dentinho da criança nasce, dói, inflama, machuca, a criança sofre mesmo, né? Então, até eu falo que na teoria não existe nenhuma associação que a criança dá febre, nada com o nascimento de dente, mas na prática a gente vê isso muito. Então, realmente traz um desconforto. Então, quando você pensa que tem alguma coisa inflamada, pensa você com um dente inflamado aí. Como que você vai conseguir mastigar alguma coisa? É desconfortável. Normalmente vai para aquilo que é mais fácil, que é para o líquido, que normalmente nessa fase é o leite, né? Então, se a criança muda sua alimentação, se é uma criança que se alimentava bem e parou, a gente pensa sim em dentição como uma das primeiras coisas, que é uma fase que acontece com frequência, até fazer 1 aninho, depois de 1 aninho. Então, a gente analisa, realmente está nascendo dentinho. Se tiver, é muito provável que essa criança não coma, né? Porque comer exige mastigação e machuca. E uma dica muito legal é vocês oferecerem coisas geladas, aproveitar que tá calor aí, frutinha gelada, um suquinho gelado, depende da idade, né? A partir de 1 ano,
O suco, inclusive esqueci de falar do suco. O suco também, a partir de 1 ano, a gente pode oferecer o suco, porém, suco natural. Ideal é não adicionar açúcar, o máximo a gente conseguir segurar, tá? Ainda, mas o suco natural e no máximo 120 ml por dia, tá? Então, um suquinho geladinho se for uma criança maior de 1 ano, uma vitamina de fruta geladinha, picolé caseiro, então amassa a frutinha aí, coloca na forminha de picolé e oferece, vai ajudar bastante. Tudo que é gelado ajuda a anestesiar, então vai trazer um conforto legal para a criança, tá? Então, respeitar essa fase que a criança vai estar passando de nascimento de dentes, entender que é algo normal, continuar oferecendo os alimentos, dar preferência para que eles são mais fáceis de mastigar e são mais geladinhos e esperar passar esse desconforto, tá? Deixa eu ver. Denise, ela tem peso ideal, mas adoece e me preocupa demais. Então, a gente tem que entender, né? Então, assim, eu só conseguiria te direcionar para como você poderia ajudar se eu entendesse o que estava acontecendo para trás, né? Como começou isso, o desconforto que ela está passando, o porquê, quais as ações que ela está fazendo, o que vocês, quanto família, estão fazendo para ajudar, porque muitas vezes a gente pensa, a gente está fazendo coisas para ajudar e acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento da criança nesse momento, a aceitação do alimento nesse momento, né? Então, muitas vezes, até o jeito da gente falar, o jeito da gente se comportar nesse momento, altera a aceitação da criança. Então, a gente tem que avaliar direitinho, tá? A Júlia está com 3 dentes saindo e não quer comer muito. Muito provável que é por conta disso. Então, não se preocupe. Ofereça coisas geladinhas, você vai ver que vai ajudar bastante, tá? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Beijos. Como faço para minha filha deixar de mamar? Então, Rafaela, a gente tem que entender o que é isso deixar de mamar, qual que é a idade dela, por que ela tá mamando tanto, se ela tá mamando peito, se é mamadeira, que idade que ela tem. Então, vocês têm que me explicar um pouquinho mais para poder direcionar essas respostas aí para vocês, porque tudo é muito amplo. Toda vez que a gente lida com criança, a gente tem que entender um pouco mais a fundo, porque nada é tão simples quanto parece, tá? Então, só eu responder assim, o que você faz, eu não consigo te responder. Me conta um pouquinho aí sobre isso. Que aí eu vou conseguir te direcionar. Enquanto isso, quem tiver mais perguntas, aproveita. Aproveita que eu tô perdendo minha novela pra estar aqui, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Linda, você... gente, eu fico sem graça de ler elogio, pelo amor de Deus. Linda, você é maravilhosa por dentro e por fora. Dê dicas de alimentos para bebês de 8 meses. Obrigada, Ariana. Então, 8 meses, a gente sabe que essa criança está em introdução alimentar, então a gente tem aqueles alimentos naturebas que eu falo para oferecer para criança. Então, é a alimentação básica mesmo desde a introdução. Então, a gente pode ter o arroz, o feijão, as proteínas, né? Se você não for vegetariano, então tem as proteínas animais, então a gente tem o ovo e a carne. A gente dá preferência para as carnes que a gente consegue desfiar ou então moer. Desculpa. A gente tem as raízes, os tubérculos, né? Então são as batatinhas, inhame, enfim, moranga, as hortaliças verdes, né? Então a gente tem o brócolis, o chuchu, a abobrinha e as hortaliças coloridas que a gente tem em afinidade, cenoura, beterraba, enfim. Então a gente pede para que nessa idade você já não amasse tantos alimentos, sempre colocar um fio de azeite no final. Esse azeite vai ajudar bastante aí no cocô. Vocês devem ter visto aí quem tá passando pela introdução alimentar, que a gente vai ter vídeo sobre isso daqui a pouco, mais pra frente. Mas na introdução alimentar o cocô muda bastante, então azeite e água ajudam bastante nesse momento, tá? Não vou dar muitos detalhes aqui não, vou ficar com um gostinho de quero mais. Então, amassar mais grosseiramente, tá? Pode oferecer os cereais, então assim, aveia, chia, linhaça, desde que essa criança beba bastante água. Você pode adicionar isso na frutinha, tá? Então, a gente pode entrar com as receitinhas também, são receitinhas mais naturais, né? Pra criança conseguir comer. Então, tem bolinhos, pãezinhos, tudo caseiro aí, pra gente poder oferecer. Mas o ideal é que essa criança em introdução alimentar aprenda o real dos alimentos. Então, a minha recomendação é que a partir de 9 meses a gente entre com as preparações, né? Que são essas receitinhas. Antes disso, alimentação básica, natureba mesmo, tá? Deixa eu ver mais aqui. Adriana. Olá, Rebeca. Meu caso é o contrário. Minha filha tem 1 ano e 9 meses, ela come muito e de tudo. Tenho medo dela ficar com sobrepeso, pois minha família tem muito caso de obesidade. Tem alguma dica de sobrepeso? Então, volto a falar. Se essa criança tá comendo alimentos de verdade, ou seja,
arroz, feijão, carne, legumes, verduras, feitos com pouca gordura, pouco sal, não se alimenta de frituras nem de industrializados. Então, o que essa criança está comendo é uma necessidade dela. Tem criança que realmente come muito, mas se são alimentos de verdade, são alimentos que não vão fazer um ganho de peso ruim, tá? Então, muitas vezes é uma criança que precisa dessa energia para crescer, ou para se desenvolver, ou vai gastar, uma criança que gasta muito, tá? Então, não se preocupe se ela estiver comendo alimentos de verdade. Muito difícil não existe relação com ganho de peso, desde que seja com um modo de preparo legal, com pouca gordura, pouco sal, nenhum açúcar se ideal fosse, né? Então, o ideal, se ela tiver alimentação legal, não precisa se preocupar com esse ganho de peso. Até a criança fazer 2 anos, a gente tem o que a gente chama de autorregulação. Então, essa criança, ela come exatamente o que precisa para aquele momento. Nessa fase não existe muito gula. A não ser que a gente estimule isso daí, a gente ofereça alimentos que não são tão interessantes, como os industrializados, frituras, sal, enfim. Então, isso sim favorece um ganho de peso ruim, tá? Então, não se preocupe se são alimentos de verdade. Falei pra ela que amanhã vou fazer picolé de frutas e ela se interessou. Maravilhoso, chama ela para te ajudar a fazer. A criança gosta de participar, ela se sente bem participando. Chama ela, pede para amassar a frutinha ou bater no liquidificador. Eles acham o máximo o liquidificador mexendo. Então estimula isso daí, tá? Você vai ver que vai ser bem legal. Rafaela, ela tem 1 ano e 2 meses, ela só mama e come algumas coisas, mas não tudo. Então, se ela já tem 1 ano e 2 meses e mama mais, pode ser que ela vocês não estejam adequando bem os horários das mamadas, as quantidades das mamadas, isso esteja atrapalhando a alimentação dela. Então, a gente tem que ver como é que tá aí o dia dela, a alimentação dela no dia, pra gente saber direitinho o que tá acontecendo, tá? Mas assim, não seria ideal nessa idade a criança mamar tanto mais, tá? O ideal por exemplo, hoje mesmo eu atendi uma criança que estava mamando mais de 1 litro por dia, isso madrugada fora. E aí eu descobri que era uma criança que passou por uma virose muito brava, e isso diminuiu o apetite. Então a gente vem pro leite, a criança vem pro leite com um conforto e acaba mamando mais nessa fase. Mas não é legal chegar nesse ponto, tá? Comida a partir de 1 ano é o principal alimento, tá bom? Obrigada pelas dicas. De nada, Denise. De nada, Adriana. Criativo com olhinhos pra mim. Adriana, de nada, Adriana. Mais uma pergunta, pessoal? Deixa eu ver se tem mais pergunta aí. Vocês gostaram, gente? Porque é a minha primeira live. Eu nunca fiz, um desafio pra mim. Mas eu acho que ficou legal, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ter... o ideal teria um PowerPoint aqui pra eu ler os pontinhos e falando direitinho pra vocês, não pular nada, porque a gente vai falando aqui, a gente vai entrando no assunto e volta, aí eu fico vendo subindo aqui, eu fico meio distraída. Então, eu acho que deu pra vocês entenderem, né? Tarsis Murad. Mamãe logo após o almoço mamar, deve ser, né? Mamar logo após o almoço prejudica a absorção de nutrientes? Excelente pergunta, que bom que você perguntou isso. Então, se for leite materno, não tem problema. A criança pode mamar depois das refeições, inclusive o leite materno aumenta a absorção de nutrientes. Agora, se for de fórmula ou de outro leite, a gente pede que vocês deem pelo menos meia hora, porque realmente o leite de vaca pode atrapalhar a absorção dos nutrientes, pode atrapalhar a absorção principalmente do ferro, e isso pode levar até a criança a ter anemia, tá? Então, realmente, se for leite materno, beleza, se não, a gente pode dar esse tempinho aí não tem problema não, tá? Só não dá logo em seguida, tá? De nada, Rafaela. Eu vi que você consertou aqui, tá? Mas eu entendi. Mais alguma pergunta? Vamos ver se eu chegar mais pergunta aí. Eu vou querer fazer pra vocês depois, gente, por idade, sabe? Assim, pra vocês entenderem o comportamento da criança por idade, o que a gente espera das crianças por idade em relação à aceitação de alimentos. Eu acho que vai ajudar bastante gente com mais nicho, sabe? Porque a gente tem uma diferença de comportamento para 2 anos, para 3 anos, para 4 anos, para 6 anos, para 10 anos. Então vai clarear bastante a mente de vocês. Inclusive a gente vai abordar um pouquinho dos adolescentes também, que eu sei que tem muita gente aí que tem filho adolescente com problema de alimentação, não é só criança, porque veio dessa fase. Na verdade, se a gente não corrige essa fase seletiva da neofobia alimentar, né, com essas estratégias que eu vou passar para vocês, é muito provável que essa criança leve esse comportamento alimentar para a vida. A gente, adulto, a gente tem um comportamento alimentar proveniente
da nossa infância, né? Então alguma coisa pode ter acontecido lá na nossa infância que hoje a gente não come determinada coisa, né? Por exemplo, eu conto muito o caso da minha irmã, se ela estiver assistindo aí ela vai saber. A minha irmã não come cenoura de jeito nenhum. Então, uma vez a minha mãe fez um suco de cenoura, a tomou e passou mal. Ela acha que a cenoura fez mal pra ela, não tem sentido nenhum. Mas ela acha e hoje ela não come. Então, a gente tem essas associações que a gente leva pra nossa vida, né? Então, é muito importante cuidar o quanto antes. Carla, meu filho tem 3 anos, não come verdura. E agora? Realmente é desesperador, né? Então, como eu disse, a verdura é muito normal da criança. Acho que vai ter um vídeo mais da frente sobre isso. Vou adiantar muito pra você não. Mas é muito em relação à cor, a textura e ao que a gente acaba generalizando, né? Que a gente já julga que a criança não aceita verdura nenhuma. Então, por exemplo, a criança não aceita, eu já dei pra ele couve, já dei alface, não aceitou os dois e não gosta de nenhum. Sendo que a gente tem brócolis, a gente tem taioba, que são diferentes, pode incluir em receitas. Então, tente incluir em receitas que ele já gosta. Tá, um omelete, normalmente a criança aceita muito bem, um bolinho, a gente consegue incluir. Então, tente incluir em receitas e não esconder da criança. A gente não fala mentira pra criança, tá? Que a criança começa a desconfiar de você pra vida. Então, não fala mentira. Então, traz a criança pra cozinha, pra ele entender o que é, pra ele brincar, pra ele tocar, ele ver o que é, leva pra receitinha e se ele quiser experimentar, ótimo. Se não, você experimenta e fala que ficou maravilhoso, mesmo não ter ficado, tá? Nessa hora você pode mentir. Pra estimular, tá? Deixa eu ver. Tem gente rindo de mim aqui, Josilene. Deixa eu ver. Meu filho tem 1 ano e 1 mês, almoça às 11, meio-dia mama no peito, só fica com uma fruta no período da tarde e janta às 18. Será que fica com fome? Tenho medo dele estar passando fome. Então, Josilene, a gente tem que ver os sinais que a criança dá de fome. A criança dá sinais de fome. A criança, se ela estiver com fome, ela chora, né? Ela vai te pedir de alguma forma, ainda mais na idade que ele já tá, né? Com 1 ano e 1 mês, ele já vai pedir de alguma forma, tá? Peraí, só ver o que você escreveu aqui direitinho. Só fica com uma fruta no período da tarde. A gente pode incrementar essa alimentação. Essa alimentação realmente para a idade está um pouquinho pobre. A gente pode incrementar, como eu disse, a gente pode entrar com um pãozinho, com um bolinho caseiro, queijo, derivados do leite, colocar os cereais para nutrir mais essa criança, tá? A gente pode organizar isso daí direitinho. Então, pessoal, vou encerrar aqui nosso vídeo de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês. Adorei falar pra vocês aqui, tá bom? Então a gente vai ter mais lives. A semana a gente vai ter só uma, mas semana que vem a gente vai ter 2, né? Semana que vem a gente vai ter 2 lives. Inclusive, eu não falei com ela ainda não, mas talvez um papo maternidade vai ser na live, tá? Semana que vem, tá? Aí o papo maternidade não morreu, viu, gente? Pelo amor de Deus. Só demos uma pausa. Semana que vem provavelmente vai ser numa live, tá? Então, espero vocês aqui nas próximas lives. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra todo mundo. E vou deixar salvo aqui no Instagram e também vai pro YouTube. E quando tiver lá eu falo pra vocês, tá bom? Beijo e até mais.